Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos de Salmos. Hoje eu vou meditar nos Salmos que ele é bem famosinho na Bíblia. Muitas vezes quando a gente vai até na casa de algumas pessoas, a gente vê lá bem assim na entrada da porta, ou no corredor, em algum lugar da casa, escrito Salmos 23. Então hoje a gente vai meditar no Salmos 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esses salmos aqui, ele é maravilhoso, né? E as pessoas, a maioria já sabe de cor, não precisa nem ler. Mas eu fiz questão de ler esses salmos, porque eu fiz uma colinha aqui. Eu gosto de fazer minhas colinhas para não esquecer nada, não passar nada batido. De como o salmista, ele vem detalhando cada frase, cada versículo desses Salmos 23. O primeiro versículo, que é que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes eu também já cheguei a pensar dessa forma. Tipo, alguém pode estar me perguntando nesse momento: Eliane, mas se o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, por que muitas vezes nos falta alguma coisa? Porque às vezes nos falta o emprego, nos falta muitas vezes o alimento, né? Tem pessoas que no seu cotidiano, muitas vezes ela não tem nem o básico para colocar na mesa. Como que é isso? Me explica. Na verdade, a versão correta desse salmo, se eu não me engano, na versão corrigida e fiel, ela é: O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então vocês viram a diferença? Essa é a versão correta desses salmos. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Sabemos que quando Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará, sabemos que por mais que venha faltar alguma coisa na nossa vida, quando Deus está no centro da nossa vida, no controle da nossa vida, e que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai faltar. No caso, Deus, Ele é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes, quando às vezes a gente deixa um pouquinho Deus de lado na nossa vida, aí a gente pode perceber que as coisas começam a dar errado na nossa vida. Começa a faltar o alimento, começa a faltar o emprego, porque muitas vezes eu tenho colocado Deus de lado na minha vida. Eu tenho falado assim para Deus: Senhor, eu não preciso do Senhor hoje, então eu vou deixar o Senhor um pouquinho de lado. E muitas vezes acaba acontecendo as coisas na nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele quer falar para mim assim: Eliane, você depende de mim para trabalhar, para comer, para viver, para respirar. Você depende totalmente de mim. Então você precisa deixar eu todos os dias, cada minuto, no controle da sua vida. Muitas vezes não é assim que a gente age, né? Davi vem falando aqui nos Salmos que eu li na segunda parte. Ele vem falando assim, ó: o salmista declara assim que Deus é o seu pastor e que ele não terá falta de nada. Ou seja, essa é a primeira parte. Davi está falando assim, Davi não, salmista: o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Na segunda parte, Davi, ele escreve a segunda parte afirmando que Deus restaura a sua alma e guia pelo caminho certo, e confia que Ele estará com ele, mesmo em meio do perigo. Então, Davi, ele fala assim para Deus, ó, ele confia. Davi não, gente, é o salmista, porque a gente lê todo o salmo de Davi e a gente acaba confundindo. O salmista fala que Deus, ele confia, que Deus, ele estará com ele em todos os momentos, até nos momentos de perigo.
a gente sempre sabe que o pastor que conduz a ovelha, ele tem um cajado. E esse cajado, é para ele conduzir o rebanho para levar para tomar água e para levar para comer. Só que aquele cajado também é para proteger as ovelhas, se caso vier algum animal, um lobo, algum animal selvagem, que queira atacar as ovelhas. E o pastor vai lá com o cajado e dispersa aquele animal para que ele não ataque nenhuma ovelha, né? Então, essas ovelhas a gente pode ver na Bíblia, que quando Deus fala o pastor e as ovelhas, Jesus é o nosso pastor e nós somos a ovelha dele, né? Então aí o salmista vem falando aqui, ó, que ele confia em Deus em meio também ao momento de perigo. Na terceira parte, o salmista afirma que Deus protege e o abençoa mesmo na escuridão e na sombra da morte. Aquela parte que fala assim, ó, ele me... Deixa eu ler aqui, é melhor me ler. Essa parte onde fala assim, ó, guia-me pela vereda guia pela vereda da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então é a terceira parte que o salmista afirma que Deus protege e abençoa mesmo na escuridão e no vale da sombra da morte. Qual é o vale da sombra da morte? É aquele momento onde nós passamos por provações muito severas na nossa vida, né? Quem aqui não já passou ou quem aqui não está passando. Momento de luto, momento de doença, momento de talvez desemprego, momento de às vezes muita dificuldade em questão, porque a pessoa quando ela não tem emprego, ela não tem nem como colocar alimento dentro de casa. Então são os momentos mais sombrios que a gente passa na nossa vida. E o salmista, ele confiava em Deus e o Senhor estaria com ele, mesmo no momento sombrio e no vale da sombra da morte. E ele confiava que a bondade de Deus seguiria todos os dias ele da sua vida. Essa parte aqui, ela está no capítulo 4, no capítulo 5, no caso. Aí depois ele vem falando aqui, ó, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Essa passagem que ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, Deus, ele honra os filhos dele quando os filhos dele estão sendo humilhados pelos adversários, né? Pelas pessoas que estão maltratando, que estão humilhando, pessoas que, igual eu falei em alguns vídeos aí que eu tive aí atrás, pessoas que humilham, né? As pessoas, que faz as pessoas se sentirem mal e trata as pessoas como se fosse um lixo. Deus, ele prepara uma mesa, ou seja, um banquete na presença desses adversários, porque ele honra aquelas pessoas que são humilhadas, né? Aquelas pessoas que são maltratadas. Deus, ele honra a cada um daqueles que são humilhados e exaltados. E por último, Davi coloca assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não, o salmista. E aqui o último, o salmista fala assim, ó, ele expressa sua confiança e segurança em Deus. Ele afirma que Deus é o seu refúgio e a sua salvação. O Salmos 23, ele vem baseado que o Senhor é o nosso pastor, restauração e orientação. Deus, ele restaura nós quando precisamos, né, de uma restauração física, espiritual, mental também. Deus, ele restaura a nossa saúde, a nossa mente, a nossa vida material e ele nos restaura em todos os momentos. Proteção e bênção, confiança e segurança. Então, esse é o resumo do Salmos 23, onde o salmista vem falando na proteção, na segurança, na confiança, na bondade, na misericórdia de Deus e que Deus está com a gente todos os dias, até no momento mais sombrio das nossas vidas. Deus, ele quer ver os seus filhos felizes. Deus, ele fica feliz quando vê a gente feliz, quando vê a gente prosperando, quando vê a gente bem, de saúde. Mas Deus, ele fica triste quando vê a gente num momento difícil, quando vê a gente chorando, quando vê a gente enlutado, quando vê a gente amargurado. Deus, ele fica triste, mas ele está com a gente lá.
do nosso lado, Ele está. Eu estou aqui com você, Eliane. Fica calma, eu estou aqui tranquilizando o seu coração. Então, que nós possamos nessa manhã confiar na bondade e na misericórdia de Deus, que Ele está todos os dias conosco na nossa vida. Nos momentos mais sombrios da sua vida, da minha vida, Deus Ele carrega a você e a mim no colo. Então, que essa mensagem possa acalmar o seu coração nessa manhã. Que esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de vocês. Amém.